Seja bem-vinda, Bárbara. Welcome, Barbara. Thank you. It's good to be here. Obrigada, é bom estar aqui. É um prazer, Bárbara, ter a sua participação aqui no canal Naturalmente. O Naturalmente é um canal que fala sobre saúde de maneira geral, saúde integral, física, mental, emocional, e espiritual também, E aqui também a gente aprende sobre saúde na prática, com receitas vegetarianas, e algumas delícias, e também ajudamos pessoas aí no processo de transição para o vegetariano e aqueles que querem cuidar da saúde. So it's a great pleasure to have you with us, Barbara, on this channel, Naturalmente. It's in Portuguese, it's translated like naturally. That's the name in Portuguese. And so in this channel, we talk about health in general, mental, spiritual, physical, and we also have, practical tips with recipes, and we also give like maybe a little more detail and special attention to people who are transitioning into a healthier lifestyle and help them in this process. Okay, great. Muito bom. A Bárbara é uma nutricionista, naturopata, enfim, estuda sobre saúde há mais de 40 anos. Ela é mãe de 8 filhos, 23 netos e 2 bisnetos. Junto com seu esposo, ela tem uma clínica de saúde, enfim, de vida saudável na Austrália. Mas nos últimos 4 anos ela tem viajado bastante o mundo, então ela tem uma equipe que fica cuidando lá enquanto ela fica fora, nem sempre ela tá lá na clínica, atendendo, tem períodos do ano que ela fica, mas a maior parte do tempo ela tá viajando e palestrando em outros lugares. Okay, take it over. Okay, well, I'd like to welcome everyone to our seminar called From Sickness to Health. Quero dar as boas-vindas a todos no nosso seminário sobre da doença para a saúde. What I'm going to talk about today are a couple of things: how to prevent sickness and also how you can turn it around. Vou falar um pouco sobre como nós podemos prevenir a doença e como reverter o quadro. So the message is for everyone, no matter what stage you're at. Então a mensagem é para todos, independente do ponto em que você esteja. And I find that these basic principles that can be implemented, Eu vejo que esses princípios básicos que podem ser implementados, they contribute to better health in physical, spiritual, mental and emotional. eles contribuem para uma melhor saúde no âmbito físico, espiritual, emocional. And that's the good news. E essa é a boa notícia. And I'd like to begin by taking you through the basic principles. E eu quero começar, então, levando vocês através dos princípios básicos. I first discovered these principles, it was probably about 40 years ago now. Eu tive contato com esses princípios pela primeira vez já fazem 40 anos. And I found them outlined in one of my first books called The Ministry of Healing by Ellen White. E eu encontrei esse princípio nos primeiros livros que eu li da Ellen White, chamada Ciência do Bom Viver. And in the chapter, The Physician, the Educator, num capítulo que se chama O Médico, o Educador, there are some very clear guidelines. existem parâmetros muito claros. She says the only hope of better things is the education of people in right principles. E lá diz, a única esperança das coisas melhores está na educação do povo nos verdadeiros princípios. I totally agree, because when you understand the principles, then you know what to do. E eu concordo plenamente, porque quando você compreende os princípios, então você sabe o que fazer. Proverbs 14 verse 6 says knowledge is easy to him that understands.
Provérbios 14, verso 6 diz que The second part. a sabedoria, o conhecimento, para o prudente é fácil. When you understand how the body works, you automatically have the knowledge on how to treat it. Quando você compreende como funciona o corpo, então automaticamente você consegue entender como tratar dele. Back to Ministry of Healing, the second sentence. De volta, então, falando da ciência, do livro Ciência do Bom Viver, a segunda frase diz o seguinte: She says, "Let the physicians teach the people that restorative power lies not in drugs, but in nature." diz, ensinem os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. And I have found it to be true that drugs do not heal. E eu cheguei à conclusão que é verdade que as drogas não trazem a cura. Drugs may be used and may be helpful in a crisis, As drogas podem ser úteis, podem ajudar num tempo de crise, numa emergência, and because of that, unfortunately, they've merged their way into people's everyday life. e infelizmente por causa disso, eles acabaram entrando de maneira bem presente na vida das pessoas. So instead of taking a hot foot bath to ease a headache, people take a tablet. Então, ao invés de fazer um escalda-pés para aliviar a dor de cabeça, as pessoas vão direto e tomam um comprimido. And unfortunately, every drug has a side effect. E, infelizmente, toda droga tem um efeito colateral. So one of the first things that we need to do if someone is sick Então, uma das primeiras coisas que precisamos fazer quando alguém está doente is seriously look at how to get off the medication. é olhar de que maneira conseguimos tirar essa pessoa, desmamar ela da medicação que ela está usando. But let's continue. Mas vamos prosseguir. And so the next part of this page on Ministry of Healing A parte seguinte dessa página em Ciência do Bom Viver, after let the physicians teach the people restorative power lies not in drugs but in nature. depois que fala que os médicos devem ensinar ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza, She then says a sentence that many people struggle with. ela então fala uma frase que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade com ela. She says disease is an effort of nature to free the system from conditions that arise because of a violation of the laws of health. Diz que a doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Because medicine today teaches that disease comes from genetics or germs. A medicina hoje em dia diz que a doença vem de genética, fatores genéticos, de germes, enfim. But this is not what the writer said. Mas não é isso que a escritora diz. She said disease is a result of violation of the laws of health. Ela diz que a doença é resultado da violação das leis da saúde. So these laws of health can not only prevent disease, but they can actually help in the restoration of health. Então, essas leis da saúde não apenas ajudam a curar a doença, mas a restaurar a saúde também. And then she says, in case of sickness, the cause should be ascertained. E ela diz que em caso de doença, a causa, a raiz da doença precisa ser investigada. And this is important because there's always a reason. Isso é importante porque há sempre um motivo, há sempre uma razão. Things don't happen for no reason, there's always a cause. As coisas não acontecem por acaso, tem sempre uma causa. And so then the question arises, well, how do we ascertain the cause? Então agora a pergunta é, então como nós podemos identificar essa causa? The important thing to do for this is look at the history of the person. A coisa mais importante nesse caso é olhar o histórico da pessoa. You see, we are what we are because of our history. Nós somos aquilo que somos por causa do histórico, por causa das coisas que fizemos. It needn't define us
but it certainly explains why certain things are happening. O histórico não necessariamente nos define, mas pode explicar muitas coisas que estão acontecendo. So the first thing is to ascertain the cause. Então, a primeira coisa é investigar a causa. The next step is to change unhealthful conditions. A segunda parte é mudar hábitos que não são saudáveis. Some people are sick because of the house they're living in. Algumas pessoas estão doentes por causa da casa em que vivem. Some people are sick because of the sort of work that they do. Outras estão doentes pelo trabalho que realizam. And so again, it's you don't know until you investigate the situation. Então a gente não tem como saber até que investigue a causa da situação. The third step is wrong habits corrected. O terceiro passo são os hábitos errôneos a serem corrigidos. So one way to find out what are the unhealthful conditions and what are the wrong habits Então, uma das coisas que pode ser feita para identificar a causa e também corrigir os hábitos nocivos is to ask many questions and also compare the life with the laws of health. é fazer muitas perguntas e comparar a vida da pessoa com as leis da saúde. Which we're about to look at. E nós vamos ver isso agora. And then the fourth point in this formula is to assist nature. O quarto ponto nessa fórmula é ajudar a natureza. Assist nature in her efforts to expel impurities and re-establish right conditions back in the system. Ajudar a natureza a expelir impurezas e restaurar as suas condições normais. I have been using this formula for 40 years now. Eu já estou usando essa fórmula faz 40 anos. And I find that it is a very effective formula. E eu vejo que é uma fórmula muito efetiva, muito eficaz. And we see people pass from sickness to health. E nós vemos pessoas saírem da doença para a saúde. But it's always important to realize Mas é muito importante sempre lembrar that God's government is a government of freedom, and freedom's based on free choice. que o governo de Deus é um governo de liberdade, e a liberdade está baseada no poder de escolha. It is our God-given right to choose what we do and what we don't do to our bodies. É um direito nos dado por Deus escolher aquilo que fazemos ou não com o nosso corpo. So whenever I am helping someone, Então, sempre que eu estou ajudando alguém, I always get their permission. eu sempre peço permissão. But I find that it's easier to make a decision to make changes Mas eu vejo que é sempre mais fácil tomar essa decisão de fazer mudanças when you understand why certain things are good for you and why certain things are not. quando se compreende o porquê que algumas coisas fazem bem e outras coisas não fazem bem. And again, how do we determine that? E, novamente, como nós podemos definir isso? So let's have a look at these laws of health. Então, vamos dar uma olhada nessas leis de saúde. Dr. Jackson in New York, he called them laws of life. O Dr. Jackson, em Nova York, chamou essas leis de leis da vida. Florence Nightingale called them laws of nursing. What's the name? Sorry? Florence Nightingale. Florence Nightingale chamou de leis... What did he call? Sorry. She called them the laws of nursing. Ok, ela chamou de as leis da enfermagem. Just an illustration to show you that, historically across the world, it is acknowledged these are the important principles. Uhum. Então, apenas como a título de ilustração, em todo o mundo é reconhecido que essas são as leis, os princípios básicos da saúde. The first law is pure air. A primeira lei é ar puro. So why is that so important? Por que isso é tão importante? Well, oxygen is the most vital element needed for life in the body. Oxigênio é o elemento mais vital necessário para a vida que temos no corpo.
And in Genesis 2, verse 7, we're told how to get the oxygen in. Em Gênesis 2, verso 1, a gente é ensinado como nós devemos receber esse oxigênio. The Bible says that God formed man from the dust of the ground A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra and breathed into his nostrils the breath of life, and he became a living soul. e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele se tornou uma alma vivente. Nose and nose alone has been designed to take the air in and out. O nariz, e somente o nariz, foi projetado para receber e expelir o ar. Mouth is for talking, singing, laughing. A boca é para conversar, falar, cantar. And then two other very important pastimes is eating and drinking. E também, muito importante, para comer e beber. What an incredible piece of machinery God created. Que maquinário fantástico que Deus criou. That means that we can sing and eat and drink, but all at the same time breathing through the nose. Uhum. Isso quer dizer que nós podemos conversar, cantar, comer, beber e ao mesmo tempo continuar respirando pelo nariz. And the science now shows us that nose purifies the air. A ciência nos mostra que o nariz purifica o ar. It warms the air, it humidifies the air, Ele aquece o ar, umidifica o ar, it balances blood gases, and it pressurizes the air. ele faz o equilíbrio dos gases no sangue e pressuriza o ar. Mouth does not do that. A boca não faz isso. So it's very important that we breathe through our nose alone. Então é muito importante que a gente respire pelo nariz e somente pelo nariz. That will ensure that every cell in our body is getting more oxygen. Isso vamos nos certificar de que cada célula no nosso corpo vai receber oxigênio suficiente. Cancer cannot live in the presence of oxygen, Câncer não pode sobreviver na presença do oxigênio. and so that makes nose breathing even more attractive. Então isso faz com que a respiração pelo nariz seja ainda mais atrativo. It's also important to use God's method of breathing, É muito importante também usar o método de Deus de respiração, which is yes, nose, que sim, é pelo nariz, but also abdominal breathing. mas também a respiração abdominal. Now, the only way that we can effectively breathe with our abdominal muscles A única forma que nós podemos respirar de maneira efetiva com os músculos abdominais is to make sure we're sitting and standing straight. é nos certificar que estamos sentados e andando de maneira com a postura correta. We are princes and princesses of the Most High God. Nós somos príncipes e princesas do Deus Todo-Poderoso. And the way we sit and stand should be as part of the royal family. E a maneira que nós sentamos e andamos deve corresponder à família, ao fato de pertencermos a uma família real. And as we sit and stand straight, we can breathe with our abdominal muscles and in and out through our nose. E sentando e andando da maneira com a postura correta, nós podemos ir respirando pelo nariz também. Those simple changes can make an effect on how much oxygen our cells are getting. Então, essas coisas simples podem ter um impacto grande na maneira em que as nossas células recebem o oxigênio. So pure air not only indicates being mindful of the way we breathe, Então, ar puro não tem que ver simplesmente com a maneira que nós respiramos, but it also indicates that we need to be mindful of the air we are breathing. mas também precisamos nos atentar à qualidade do ar que respiramos. So there should be no chemicals or molds in the house. Não deve haver nenhum mofo e nenhum produto químico na casa. If we are breathing stale air
chemical air, moldy air, we're not breathing pure air. Se nós estamos respirando ar que contém mofo, ou então ar que está fechado há muito tempo, enfim, um ambiente fechado, nós não estamos recebendo ar puro. And this poor quality air can contribute to disease. E essa qualidade pobre do ar pode contribuir para o desenvolvimento de doenças. The second law of health is sunshine. A segunda lei da natureza é a luz solar. And unfortunately, in Australia, the sun has been depicted as the enemy. Infelizmente, na Austrália, o sol foi colocado como inimigo. Sun can only hurt you if it's overdone or underdone. O sol só pode te machucar, só pode fazer mal se ele for usado ou em excesso ou talvez não suficientemente tomado. And our skin needs to have exposure to sun A nossa pele precisa da exposição solar to allow our body to make vitamin D. para fazer com que o nosso corpo produza vitamina D. And vitamin D is essential to be able to utilize calcium and all the minerals. A vitamina D é essencial para metabolizar o cálcio e vários outros minerais. Many people are sick because of mineral deficiency, Muitas pessoas estão doentes devido à falta de vitaminas, not realizing how de minerais, desculpa. not realizing how the sun plays a role in allowing us to absorb those minerals into our body. As pessoas não percebem que o sol tem um papel fundamental em permitir que esses minerais sejam absorvidos. Our brain and our eyes need health for mental and eye health. O nosso cérebro, nossos olhos precisam da luz solar para terem saúde. In fact, that's how our brain gets sun, is through our eyes. E esse, de fato, é a maneira que o nosso cérebro recebe a luz solar, é através dos olhos. Now, we don't suggest you look at the sun, but just being outside, you will be getting some sun through the eyes. Então, não é para dizer que a gente precisa olhar diretamente para o sol, mas simplesmente o fato de estar exposto à luz do sol, estando do lado de fora, já é o suficiente para receber essa luz. And this can boost our mood and help us to sleep better at night. Isso pode melhorar o nosso humor e nos ajuda também a dormir melhor à noite. The third law is temperance, A terceira lei é a temperança, which basically means not taking anything into the body that will harm it and taking in moderation the good things. que basicamente significa não colocar nada para dentro do nosso corpo que seja prejudicial e usar com temperança, com moderação aquilo que faz bem. It's like sunshine. It's very important, but you can overdo it. É muito importante. É como a luz do sol. Você pode chegar a um ponto de exagerar, usar com exagero. And we know when we've overdone it because we're burnt. E como nós sabemos que ficamos demais no sol é quando a gente se queima, né? Quando temos queimadura solar. Just an illustration how moderation is important. Uma ilustração para mostrar como a temperança é importante. But there are some things that should not enter the body if you're looking for health. Tem algumas coisas que simplesmente não devem entrar no nosso corpo se estamos buscando ter saúde. And so it's really our responsibility to discover what hurts us. Então, é nossa responsabilidade descobrir aquilo que nos faz mal. Now, most people realize that alcohol is a poison, mercury is a poison. Muitas pessoas percebem e reconhecem que álcool é um veneno, mercúrio é um veneno. Most people realize that arsenic and cyanide are poisons. Muitas pessoas percebem e reconhecem que... What are the names you said? Arsenic and cyanide? Arsenic. We'll just say poisons. Ok, venenos, né? Substâncias químicas são veneno. Tem... But there are poisons that are coming into many bodies that people don't even realize are poisons. Mas existem algumas substâncias que as pessoas deixam entrar no corpo que elas nem sabem, nem reconhecem que são venenos.
And most people don't realize that even some of the washing detergent they're using, some of the fabrics and the clothes they're wearing are quite toxic. Muitas pessoas não sabem que muitos produtos químicos que usamos para lavar as roupas, detergente, sabão, enfim, coisas. Também os tecidos das roupas que usamos podem ser prejudiciais. Even toxic enough to cause us to be sick. E são tóxicos o bastante para causar doença, né? Fazer com que a gente fique doente. Remember what Ellen White said? Disease is an effort of nature to free the system from these toxins. E Ellen White mesmo disse que a doença é um esforço da natureza para nos libertar o organismo dessas condições resultantes da violação das leis da saúde. Better that we discover what the poisons are and make a decision not to let them come into our body. É melhor que a gente descubra quais são esses venenos e tomemos uma decisão para não permitir que isso entre no nosso corpo. It's time to go back to natural fabrics. É hora de voltarmos a usar os tecidos naturais. Nylon, polyester, and acrylic are toxic fabrics. Nylon, poliéster e acrílico são produtos tóxicos, são produtos químicos. Please keep to linen and cottons and silks and hemps that will not harm you. É melhor, então, usarmos algodão, linho, seda. São tecidos naturais que não vão te prejudicar. Also, be mindful of the food that you're eating, that it be organic. Também prestarmos atenção nos alimentos que consumimos. Os melhores são os orgânicos. Drugs are toxic, they're chemicals. Drogas são tóxicas, são produtos químicos. Most people don't realize it because they don't die straight away. A maior parte das pessoas não percebe porque elas não morrem de maneira instantânea. But like the dripping tap on a stone, little by little, they are damaging the body. Mas como água mole em pedra dura, a pouco elas vão causando dano ao organismo. There are some drugs that can't be stopped immediately, and so they must be eased off. E tem algumas drogas que não podem ser interrompidas de maneira brusca, então elas precisam ser desmamadas aos poucos. Most people don't realize how toxic refined sugar and caffeine is. Muitas pessoas não percebem o tanto que açúcar refinado e cafeína são tóxicos. I believe God requires it of us to discover what hurts and what doesn't. Eu acredito que Deus requer de nós que a gente investigue e descubra aquilo que é bom, aquilo que não faz mal e aquilo que é tóxico. In 1 Corinthians chapter 3, Em 1 Coríntios, capítulo 3, this is in verses 16 and 17, versos 16 e 17, the Bible says, Know you not that your body is the temple. Know you not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwells in you. diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? He says, If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. So this is a very important point, not to put anything toxic in or on the body. Então é muito importante, é um tema muito importante, nós não colocarmos nada tóxico para dentro ou sobre o nosso corpo. The fourth law is rest. A quarta lei é o descanso. And the great deceiver, Revelation 12, verse 9, calls the devil the great deceiver. E o grande enganador, Apocalipse 12, chama Satanás de o grande enganador. In fact, that verse says that he's deceived the whole world. Esse verso diz que ele enganou o mundo todo. And not only do the deceptions come even in the clothes we're wearing and what we wash our clothes with.
E o engano não está somente nas roupas que vestimos e naquilo que usamos para lavar as roupas. A very big deception that he does on people is to think they don't need much sleep. Um grande engano é fazer com que as pessoas acreditem que elas não precisam de muito sono, muito repouso. But I'd like to give you God's perfect formula. Mas eu quero dar a fórmula perfeita de Deus It's a a vocês. perfect mathematical formula for sleep. É uma matemática perfeita para o sono. 8 hours to work, 8 hours to play, and 8 hours to sleep. 8 horas para trabalhar, 8 horas para o lazer e 8 horas para dormir. The research is now showing that we must have 8 hours sleep a night. As pesquisas mostram que nós precisamos de 8 horas de sono por noite. And the earlier we go to bed, the better. E quanto mais cedo nós vamos dormir, melhor. Especially in the early hours before the early hours of the night, a few hours before midnight. Em especial, as primeiras horas da noite, quanto mais cedo, enfim, mais longe da meia-noite, né? Quanto mais cedo, melhor. There are processes that are happening that aren't happening in other parts of the night. Existem alguns processos que acontecem nesses períodos que não acontecem em outros momentos durante a noite. And these processes are responsible for healing, E esses processos são responsáveis pela cura, for restoration, for reviving. responsáveis pela restauração, pelo reavivamento. And the old saying, early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise. Tem um ditado que diz que o homem que dorme cedo e acorda cedo se torna próspero e sábio. The research is now showing that that is true. E as pesquisas mostram que isso é verdade. So to ensure that you are sleeping well, Então, para termos certeza que estamos dormindo bem, it's important to have fresh air in the bedroom, é importante termos o ar puro, o ar fresco no quarto, no chemical fabrics around you while you sleep, não podemos ter nenhum tecido químico perto de nós enquanto dormimos. all technology should be out of the bedroom, Qualquer tecnologia deve estar fora do quarto. and ideally, don't watch technology before you go to sleep. E o ideal é que não assistamos, né? Não fiquemos no celular, enfim, antes de dormir. Ou na televisão, qualquer tipo de tecnologia. If you do this, you can little by little train yourself back into 8 hours sleep a night. E se seguirmos esses passos, pouco a pouco nós podemos treinar o nosso corpo para dormir 8 horas. The next law is exercise, A próxima lei é o exercício. often called the forgotten remedy. Muitas vezes é chamado de o remédio esquecido. People seem to use all sorts of excuses just to not exercise. Muitas pessoas usam as mais diferentes desculpas para não fazerem exercício. And yet, movement is life, and strength comes by exercise. Mas o movimento traz vida e a força vem através do exercício. Just as a pool of water, if it's left still, starts to breathe disease, Assim como uma poça de água parada começa a trazer doenças, bodies that don't regularly exercise can also breed disease. corpos que não se exercitam também trazem doenças sobre si. The Bible calls the blood the life of the flesh. A Bíblia chama o sangue de a vida da carne. That's found in Leviticus 17:11. Isso está em Levítico 17:11. And exercise is the best blood mover there is. Exercício é o melhor movimentador do sangue, circulador do sangue que existe. It is the one thing that can strengthen the heart, which is what pumps the blood.
é aquilo que pode fortalecer o coração, que é o órgão que impulsiona o sangue. No matter who you are, no matter your age, exercise must take a part of every day. Não importa quem você seja, não importa a idade, o exercício precisa fazer parte do seu dia a dia. The next law is proper diet. Próxima lei é um regime conveniente, diz aqui, ou alimentação saudável. And God does not leave us in ignorance regarding diet. E Deus não nos deixa no escuro ou na ignorância com relação à dieta. Genesis 1:29 tells us very clearly the best food to eat. Gênesis 1:29 nos mostra claramente o alimento que devemos comer. God said, "Behold, I've given you every herb-bearing seed which is upon the face of the earth." E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre todo. Só até aí. A herb-bearing seed is a grain, a legume, and a seed. Uma erva que dá semente são as leguminosas, os grãos, os frutos que dão semente. So this covers all the different grains that we have. It covers all the different legumes like lentils, chickpeas, lima beans that we have. Então, são as leguminosas que temos, as lentilhas, o grão de bico, outros grãos que temos. It also covers nuts. Também diz respeito às nozes e às castanhas. But back to one type of seed, there's pumpkin seed, sesame seed, all those types of seeds. Também temos a semente de girassol, semente de abóbora, várias sementes. And then the last phrase of that verse says, "The seed to you it shall be for meat." E a última frase desse verso diz que toda árvore que dá fruto e árvore que dá semente servos-ão para mantimento. So the seed is like the chicken's egg. A semente é como se fosse o ovo da galinha. For life to come out of a seed, it must contain all the essential nutrients. Para que a vida surja através da semente, ela deve conter todos os aminoácidos essenciais. And those seeds do. E essas sementes têm todas elas. They are excellent sources of fiber, proteins and fats. São excelentes fontes de fibras, proteínas e gorduras. Which is the three essential nutrients. Que são os 3 nutrientes essenciais. God also has given us fruits and vegetables to enjoy. Deus também nos deu frutas e vegetais para apreciarmos. The seventh law is use of water. A 7ª lei é o uso da água. So use of water implies there's a time to drink water and there's a time not to. Então, o uso da água diz respeito ao momento que devemos tomar água e o momento que devemos nos abster. I always thought 7 was God's favorite number. Eu sempre tive na mente que 7 era o número preferido de Deus. And I think it is, but I think he quite likes 8 too. Eu ainda acredito nisso, mas eu acho que Deus também gosta do número 8. 8 hours to work, 8 hours to play, 8 hours to sleep. 8 horas para trabalhar, 8 horas para o lazer e 8 horas para dormir. And 8 glasses of water to drink a day. E 8 copos de água para beber por dia. And ideally, that water should be taken in little by little by little all through the day. E o ideal é que essa água seja ingerida pouco a pouco durante todo o dia. Just like God sends the rain, little by little by little. Assim como Deus envia a chuva, pouco a pouco. And our body can access the water much better if we have it little by little by little all through the day. E o nosso corpo consegue ter maior acesso a essa água que ingerimos se bebermos aos poucos, né? Pouco a pouco durante o dia. But ideally, we stop half an hour before the meal. O ideal é que se cesse o consumo de água meia hora antes da refeição.
And then we resume drinking about an hour and a half to 2 hours after the meal. E nós podemos voltar a beber água 1 hora e meia, 2 horas depois da refeição. That allows our stomach to successfully digest our food without diluting the digestive enzymes. Isso faz com que o nosso corpo consiga digerir bem o alimento sem diluir os ácidos, enfim, as enzimas ali do estômago. So the water is important, and many are sick because of dehydration. Então, a água é muito importante e muitas pessoas estão doentes por desidratação. The last law is certainly not the least. A última lei, com certeza, não é a menor. It's actually the most important, Na verdade, é a mais importante. and that's trust in divine power. E isso é a confiança no poder divino. Jesus is the greatest teacher and the greatest healer this world has ever known. Jesus é o maior professor e o maior curador que esse mundo já teve, já viu. And he asks us to come to him. E ele pede que nós venhamos a ele. In that beautiful section in Matthew 11, starting at verse 28. Tem uma parte muito bonita em Mateus 11, começando no verso 28. 28? Yeah. 28. He says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly of heart, and you will find rest unto your souls. Diz: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. For he says, my yoke is easy and my burden is light. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Now, this can be a physical ailment or a spiritual or a mental or an emotional. E isso pode ser no aspecto físico, emocional, espiritual, Because he is the healer. porque ele é o curador. And God blesses the natural remedies that he has given us. E Deus abençoa os remédios naturais que ele nos deu. And he asks us not to have fear, but to have faith. E ele pede para que a gente não tenha medo, mas que tenhamos fé. And often people rush to the hospital or doctor because of fear. Muitas vezes as pessoas correm para o hospital, correm para o médico porque estão com medo. Whereas if we would just turn to Jesus and have faith in his natural remedies, E se simplesmente nos voltarmos para Jesus e tivermos fé nos remédios naturais de Deus, we would experience little by little healing. nós podemos experimentar pouco a pouco a cura. So remember what we read earlier Lembra daquilo que nós lemos mais cedo? on the page 127 of the Ministry of Healing, Na página 127 de Ciência do Bom Viver, where she said disease is an effort of nature onde ela diz que a doença é um esforço da natureza to free the system from conditions that arise because of a violation of the laws of health. para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis de saúde. And I have found that to be true. E eu provei que isso é verdade. And we need to know what the laws are to know if we're violating them. Nós precisamos conhecer quais são essas leis para então sabermos se estamos violando elas ou não. And the best person to start on is yourself. E a melhor pessoa para começar a avaliar somos nós mesmos. So no matter who you are, no matter your age, no matter your situation, begin with the laws. Então, independente de quem você seja, da sua idade, comece a analisar as leis. And the Bible further expands on this. E a Bíblia fala mais sobre isso também.
In Exodus chapter 15, verse 26, Em Êxodo capítulo 15, verso 26, God says, If you will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, Deus diz: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, and do that which is right in his sight. e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. What's right in his sight? O que é reto aos seus olhos? It's actually giving the body the right conditions that is right. O que é certo é dar as condições ideais para o nosso corpo. And then it says, and give ear to his commandments and keep all his statutes. E diz: E inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardardes todos os seus estatutos. Then God's promise is that he will put none of these diseases upon us that he brought upon the Egyptians. E então a promessa de Deus é que nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. And testing the bones of Egyptians, the archaeologists show that they had all the diseases we have. E os arqueólogos encontraram nas ossadas dos egípcios que eles tinham todas as doenças que nós temos hoje. And God didn't bring those diseases upon them. E não foi Deus que colocou as doenças sobre aquele povo. They brought it upon themselves Eles trouxeram a doença sobre si mesmos, because they didn't do that which is right in God's sight to their bodies. porque eles não fizeram aquilo que é certo diante dos olhos de Deus aos seus corpos. And then that last lovely part of that section where God says, For I am the Lord that healeth thee. E a parte mais linda desse verso é a última que diz: Porque eu sou o Senhor que te sara. And I thank God that no matter who you are, no matter your qualifications or lack of them, we can all implement these laws. E eu louvo a Deus porque não importa quem você seja, quais são as suas qualificações, ou a falta mesmo de qualificações, todos podemos ir até Deus. And what my aim was to show you O meu objetivo era mostrar para vocês that what the writer said is absolutely true. que aquilo que a escritora disse é com certeza verdade. That these are the true remedies. Que esses são os verdadeiros remédios.